Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta e a nossa jornada continua através do texto bíblico. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Nós estamos no livro de Marcos, hoje a gente encerra o capítulo 3. Hoje é Marcos, capítulo 3, a parte 3, terceira e última parte. O episódio de hoje é o 453, então essa é a sexta temporada, a gente está vendo o Evangelho de Marcos. Já vimos Lucas e João, já vimos lá nos livros do Pentateuco, nós já vimos lá no livro os 5 livros ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Falta Números, Deuteronômio, em breve a gente vai fazer. Muito contente aí com a sua companhia, com a sua audiência, a sua paciência. Gente aí de mais de 14 países, em 5 continentes, nós temos ouvintes aí. Bastante gente que nos acompanha, quer aprender mais do texto bíblico. Aqui onde você tem teologia gratuita e a compreensão do texto bíblico aqui nessa pregação expositiva, nesse estudo sequencial. Tá bom? Vamos lá então? Depois de uma longa introdução, a gente vai continuar falando daquele homem da mão ressequida, né? E a escolha dos 12 apóstolos também ali, que acontece nesse capítulo ainda. E a gente vai entender tudo isso à luz do Espírito de Deus. Então veja que a escolha dos apóstolos, os nomes são todos de homens de vida humilde, sem uma distinção prévia. Não, eram nomes bastante comuns ali naquela região da Palestina. Mas a conexão que eles tiveram com Cristo os imortalizou nas páginas da história. Veja que quantos vieram ao Salvador em circunstâncias semelhantes e receberam o renome refletido de seu nome. Ele tira o melhor proveito dos pobres materiais da natureza humana e concede o que a natureza humana, em suas maiores e melhores circunstâncias, nunca poderia ter produzido por si mesma. Não. Os homens são honrados em serem feitos servos de Cristo. Como seus primeiros discípulos e por causa da notável variedade e força de suas naturezas individuais influenciadas pelo Evangelho e desenvolvidas no serviço de Cristo, os seus nomes se moldaram na própria textura do Evangelho. Ele os enviou para pregar e ter autoridade para expulsar demônios, uma obra fundamental. Portanto, eles são chamados de o fundamento dos apóstolos e profetas, dos quais Jesus é a pedra angular. Ao servir a Cristo, eles colocaram o mundo e as eras sob inestimável obrigação de também fazê-lo. Nosso Senhor, ele estava cumprindo a profecia que Simeão havia proferido a respeito dele, desde o berço até a cruz, de que ele havia sido destinado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, para que os pensamentos de muitos corações fossem revelados, assim como um novo elemento introduzido em uma solução química detecta e separa os elementos já presentes, assim Cristo apareceu no mundo. Com uma crescente distinção, seus inimigos e amigos tornaram-se comunidades separadas. Ele chamou a ele aqueles que estavam prontos para o serviço, ou prontos a serem preparados para o serviço. Enquanto aqueles que eram hostis, eles tornaram-se mais convictos no seu próprio ódio. O partido farisaico, que começou negando sua autoridade, tentou em seguida menosprezar seu caráter e finalmente planejou sua destruição. É a tendência do pecado, portanto, ir em direção a uma culpa mais profunda. Ele poderia tê-los desafiado, mas a sua hora ainda não havia chegado, pois ele ainda tinha um ministério a cumprir. Por isso, entregou-se a trabalhos mais particulares ali, privados, evitando perigos, embora nunca os temesse.
e trabalhando entre os pobres e obscuros ali. Ao seu redor ele reuniu alguns fiéis para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Esse texto ele nos dá algumas reflexões. Leia lá o capítulo 3, depois vem para cá, convida mais gente para ouvir a explicação. E veja como nosso Senhor preparou a si mesmo e aos seus discípulos. Ele sobe a uma montanha, uma expressão que nos evangelhos implica a retirada de nosso Senhor do meio do povo para fins de oração, de silêncio, de comunhão com o Pai. E isso precedeu todos os seus grandes feitos e sofrimentos, como foi exemplificado na tentação e agora aqui. Veja que é na tentação e na agonia que ele sofreu antes da morte. Era apropriado que os discípulos fossem designados para um lugar de oração, longe do mundo, perto de Deus, estando prontos para ouvir as palavras de nosso Mestre e receber a sua comissão. Da altura da comunhão com Deus, nós devemos descer para o nosso trabalho. Muito mais era necessário que seus discípulos estivessem associados a uma irmandade comum, cuja beleza ela devia aparecer repetidamente para aqueles que estudam os Atos e as Epístolas. Na comunhão da igreja, um complemento à fraqueza do outro, os números aumentam o entusiasmo e dão esperança aos tímidos. A relação com os outros remove a unilateralidade do caráter, etc. Veja o ensino de Paulo sobre o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, no qual os cristãos são pedras vivas, mutuamente dependentes e todos descansando em Cristo. Jesus escolheu 12 para um trabalho especial, um número provavelmente selecionado como um lembrete de que eles foram comissionados principalmente para serem embaixadores das 12 tribos e também como um tipo de perfeição da igreja redimida, lá em Apocalipse 7. Vemos o impulsivo Pedro, o discípulo amado João, o inocente Natanael, o traidor Judas, cada um com suas particularidades, subjetividades e singularidades. Sim, cada um tinha seu dom, suas esferas especiais, seus talentos e defeitos. Ainda há diversidade de dons entre os discípulos do Senhor. E sobre a fonte do poder de Jesus, o que nós aprendemos aqui nesse capítulo? Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: ele está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios, é dele que ele recebe poder para expulsar demônios. E a resposta de Jesus, isso aqui em Marcos 3, versículo 22 está registrado. No versículo 23 do mesmo capítulo 3 de Marcos, Jesus responde: como pode Satanás expulsar a Satanás? O espírito da resposta de Cristo a esse ataque malicioso é calmo, destemido e cheio de luz. Ele enfrenta a acusação com uma lógica convincente e irrefutável. Há dois elementos no argumento de sua defesa, como uma retórica como uma demonstração no familiar, palavra em latim, la reductio ad absurdum, que seria um tipo de um argumento lógico no qual alguém assume uma ou mais hipóteses. A partir destas, ele deriva uma consequência absurda ou ridícula dessa hipótese, e então ele conclui que a suposição original deve estar errada. Como se poderia usar com um estudante essa técnica? Então Jesus diz, ele é tão simples e incisivo que imediatamente se torna um ataque do tipo mais poderoso. Ele os trata como crianças no conhecimento e os condena ao mesmo tempo de uma malícia diabólica. Veja a sabedoria fora da nossa compreensão, que até a nossa própria razão desconhece. Se era verdade que ele não expulsou Satanás por Satanás, então também deve ser verdade que ele expulsou Satanás apesar deste último. E isso só poderia significar uma coisa: Satanás, o chamado homem forte, deve ter sido amarrado pelo Filho do Homem. Isso é ao mesmo tempo uma garantia cheia de conforto para seus amigos e um aviso e advertência para os seus inimigos.
No versículo 31 ao 35, nós vemos um relato um pouquinho da mãe dos irmãos de Jesus, aqui no capítulo 3. Veja, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, que sempre estão aí com a gente. As influências familiares, elas podem prejudicar ou ajudar no desenvolvimento de uma vida espiritual sadia. Eles são poderosos de qualquer maneira, eles operam sutilmente e constantemente. Uma tendência à estreiteza nos laços familiares que precisa ser verificada. Grande parte dessa influência que adversa à vida cristã, ela é inconsciente. No entanto, as formas mais intensas de ódio à verdade e à bondade são exibidas na relação familiar também. A multidão que estava sentada, ela impedia que os parentes de Jesus o alcançassem ou se aproximassem dele, porque era muita gente. Mas eles, portanto, receberam uma mensagem, a qual a sua resposta não pode ser distorcida com a propriedade de uma expressão de aparente desprezo. A sua obediência aos pais no humilde lar de Nazaré, durante os anos da juventude, sua terna solicitude por sua mãe, aparentemente viúva, quando pendurado na cruz, ele a confiou aos cuidados do discípulo amado, exclui a possibilidade de tal interpretação ou significado. O texto aqui em Marcos diz claramente que ele olhou ao redor, como a gente faz uma visão panorâmica assim, como em um círculo, e essa expressão do olhar, como a da postura sentada da multidão, implica o relato de uma testemunha ocular, olhando ao seu redor e diretamente no rosto de cada fiel seguidor sentado ali, ele anunciou um relacionamento mais elevado e sagrado do que aquele formado por um laço terreno. Ele os familiarizou com a existência de parentesco próximo a ele e querido como aquele que une os parentes humanos mais próximos e queridos. A igreja deveria ser mais do que uma instituição. Ela deveria ser não uma instituição mecânica apenas, mas um organismo, como Paulo chamou, de membros uns dos outros. Então a igreja deveria ser uma família de Cristo. Para cada verdadeiro membro dessa família, ele está ligado pelos mais ternos laços de amor. A condição para pertencer a essa família não é a posse de um conhecimento variado da vontade, das obras, da teologia ou dos caminhos de Deus. Desculpa, deu um soluço aqui. Embora isso seja importante, nem é a posse da fé apenas. Embora seja importantíssimo, é uma raiz, não é a aceitação de Cristo pela fé apenas, embora isso seja indispensável para a salvação. Mas é uma condição mais prática, gente, mais facilmente conhecida e facilmente discernível. É fazer a vontade de Deus. Ao estabelecer a condição do relacionamento divino, Cristo não substitui absolutamente os relacionamentos humanos. Cristo nos convidou para relacionamento com Ele. É mais do que uma religião, meus amigos. É mais do que ser membro de uma denominação. É um relacionamento com Deus. Fazer parte da família de Deus. Teria sido difícil para ele fazer isso, uma vez que os homens estavam sendo abordados e os relacionamentos mantidos por eles dependeriam de uma sanção religiosa que eles pudessem possuir pela medida de honra e observância fiel que receberiam. Os termos que denotam as distinções dos relacionamentos naturais são usados ao falar do celestial. O irmão, a irmã, a mãe, portanto, expressam uma distinção real. Na família celestial, há diferenças de serviço e afeto mútuos que devem existir dentro do vínculo de caridade comum, assim como na terra.
No caso daqueles que acreditam em Cristo, então, a bela variação que Deus criou na feição do círculo doméstico terá utilidade e adequação no cumprimento dos deveres e na realização do ideal da vida divina. Esse último tem sua esfera para a irmandade, a fraternidade, etc. Assim como a vida humana. E estes são modos pelos quais o amor divino se expressará. De fato, pode-se dizer que as afeições humanas de pai, mãe, etc., não se manifestam ou se realizam plenamente na vida meramente humana. Os afetos característicos da família humana, elas brotarão de um princípio espiritual e expressarão o amor divino, a vontade de Deus ou a vontade do Pai. Substituirá o instinto cego ou a gratificação egoísta que buscamos muitas vezes. E assim, brotando de uma nova fonte, meus queridos, nós seremos transformados, purificados e libertos de limitações, de defeitos. A vontade de Deus será a lei segundo a qual nós vamos se expressar. Mas como essa vontade foi interpretada como salvação e benevolência universal, as distinções da afeição humana serão postas em jogo para promover o esquema redentor do Pai entre seus filhos pecadores, e através deles serão realizadas essas fases do amor divino que de outra forma não encontrariam expressão. Então, meus queridos, será universalizado, direcionado esse amor divino para canais de atendimento e prestatividade. O relacionamento divino é, portanto, baseado numa nova natureza. Somente os nascidos do Espírito são capazes de fazer a vontade de Deus. É a vida do Espírito neles que os transforma e os adapta às afeições altruístas da família de Deus. Senão, não é possível. E aí você faz parte da família de Deus? Ou você faz parte de alguma comunidade onde você tem um nome e é um membro? Você se aproximou apenas de uma instituição, essa instituição é o caminho que te aproxima e te conduz a Deus. Então vamos repensar cada dia, refletir. Tá bom? A gente volta no capítulo 4, a gente vai aprender muito mais do texto bíblico, tem muitas lições preciosas, edificantes, importantes, interessantes, para você que sempre está interessado em aprender mais do texto bíblico, tá bom? A gente volta em breve. Se Deus quiser. Até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.